Curso de Direção Consciente. Módulo 1. Preparar os motoristas para conduzirem seus veículos de forma a evitar acidentes de trânsito, utilizando técnicas e conceitos avançados que possibilitarão consciência e inteligência, concentração, tranquilidade e calma, antever cenários, agir a tempo e com precisão, lidar com condições adversas, situações para testar nosso preparo, aprimorar sua maneira de dirigir. A direção consciente é a soma de todos os conhecimentos em direção consciente, é a direção que salva vidas. Economiza tempo e dinheiro, preserva o veículo. E o meio ambiente nos mantém alertas, apesar de todas as condições adversas presentes. Um motorista consciente não surge por acaso. Principais características: diferenciado, experiente, paciente, treinado e capacitado. Aperfeiçoa-se continuamente. Exemplo dentro e fora do trabalho. Entender, acreditar e praticar igual ser humano melhor. Condições adversas. Clima. Cheque as condições climáticas antes da viagem. Esses fatores, aliados às imprudências no trânsito, podem ocasionar graves acidentes. Redobre a atenção. A chuva pode causar visibilidade e visão periférica reduzidas. Mudança das condições das vias. Mudança na aderência e estabilidade dos pneus, principalmente em curvas, além do aumento do espaço percorrido em frenagens. Dificuldade em manobras de emergência. Precauções. Mantenha as palhetas do limpador de para-brisas em bom estado, os vidros limpos, desengordurados e desembaçados. Reduza para a velocidade de pista molhada, menor que 60 km/h. Aumente a distância de segmento para os demais veículos. Redobre os cuidados em curvas e frenagens. Mantenha os faróis baixos acesos. Evite passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água. Tome muito cuidado no início da chuva. Alagamentos e inundações. Além de sofrer com os transtornos gerados pelas chuvas, o motorista consciente precisa também tomar alguns cuidados na hora de trafegar com o veículo em uma situação dessas. As dicas são: não entre em águas mais profundas do que o ponto central da roda do veículo. Observe se veículos com o mesmo tamanho e altura atravessam com segurança. Se entrar na água, dirija devagar e em marcha reduzida. Mantenha-se no centro da estrada ou da rua. Não tente acionar o motor no meio da água. Se a profundidade da água estiver acima do tambor de freio, depois de sair da água, acione levemente o freio para secá-lo. Lembre-se, lonas de freio molhadas reduzem a capacidade de frenagem. Se não sabe a profundidade, não entra. Aquaplanagem. É quando os pneus não conseguem remover a lâmina de água acumulada no asfalto, perdendo o contato com a pista. Pode ser agravada pela alta velocidade e pneus com profundidade de sulco insuficiente. Durante a aquaplanagem, a direção fica repentinamente leve e é muito difícil controlar o veículo. As dicas são: mantenha o volante onde estava quando se iniciou a aquaplanagem. Rodas viradas para um dos lados podem levar ao capotamento quando a aderência voltar a existir entre os pneus e a pista. Diminua a velocidade, mas não freie bruscamente. Se as rodas estiverem travadas no momento da volta do contato dos pneus com a pista, o caminhão se desgovernará. Lama. Você não está participando de um rally. Nessas horas, seja prudente. Pare, analise as condições da estrada e trace uma rota a seguir. Quanto mais devagar, mais chances de atolar.
Quanto mais rápido, risco de derrapagens. Engate a segunda marcha e siga em velocidade constante. Quanto mais solta a terra, menor a capacidade de tração. Confira se as condições do local estão compatíveis com a tração do seu caminhão. Cuidado, a lama pode ocultar buracos e pedras que podem danificar os pneus e a suspensão do caminhão. Neblina, fumaça. Reduza a velocidade e respeite as margens da pista. Use faróis baixos ou de neblina. Mantenha a distância de segurança do veículo à frente. Nunca ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Não se arrisque se a visibilidade estiver muito prejudicada. Feche o vidro para não respirar fumaça. Se houver ar-condicionado, ligue-o e ative a circulação interna. Luz natural, lusco-fusco. É um fenômeno causado pelo nascer e pelo pôr do sol, quando os olhos levam um tempo para se acostumar com a mudança da luminosidade, tendo até 90% da visibilidade comprometida. Siga as orientações. Utilize o quebra-sol e jamais olhe diretamente para a luz. Procure uma faixa de menor movimento e reduza a velocidade. Aumente a distância de segmento. Atenção aos retrovisores. Veículos que podem estar te ultrapassando também estarão com a visão prejudicada. Sinalize antecipadamente as suas intenções e não freie bruscamente. Se não for seguro, interrompa a viagem. Para-brisas não devem estar sujos, nem trincados. Até mesmo arranhões podem prejudicar a visibilidade. Luz artificial. Comodidade, maior risco de acidente, redução da visibilidade e da visão periférica. Motorista consciente. Durma bem. Farol alto, de milhas de neblina, auxiliar. Desvie o olhar. Distância e velocidade. Veículo. Situações mais comuns são: pneus gastos, rodas desalinhadas, falta de buzina, freios inoperantes, molas quebradas, lâmpadas queimadas, faróis desregulados, folga na barra de direção, limpadores de para-brisas com defeito, chassis e paralamas com trincas. Mantenha o veículo em condições de reagir eficientemente a todos os comandos. Trânsito. Vias urbanas, ruas e avenidas nas cidades. Tráfego mais intenso e lento. Mais veículos e pedestres. Corredores entre as faixas, motos e ambulantes. Horários de pico, hora do rush. Maior consumo e desgaste do veículo. Vias rurais, estradas e rodovias. Limites de velocidade maiores. Épocas do ano com maior tráfego. Riscos de acidentes mais graves. Presença de animais. E no trânsito que colocamos à prova todo. Nosso preparo e conhecimento. Via. Grande parte da malha rodoviária é composta por vias mal conservadas e com sinalização precária. Pavimentação. Sinalização. Configuração. Topografia. Falta de conservação. Falhas de projeto. Falta de iluminação. Passagens de nível, cruzamentos e pontes estreitas. Acostamentos. Planeje sua viagem e siga com mais tranquilidade. Condutor. Condições físicas e emocionais põem em risco não só a vida do condutor, mas também a de outros usuários da via e dos pedestres. Condições físicas. Fadiga, cansaço, sono, fome, mal-estar, dores e doenças. Idade. Condições psicológicas. Estados emocionais. Preocupações, nervosismo. Angústias. Insegurança. Medo. Distrações.
Síndromes e depressões. Condutor. Você é um motorista privilegiado. Investimento. Treinamento diferenciado. Conhecimento e preparo. Antever situações. Identificar demais motoristas. Tolerar o erro dos outros, abuso. Autocontrole. Irritabilidade e agressividade não combinam com direção consciente. Paradas não programadas. Havendo necessidade de fazer uma parada emergencial. Local adequado e informe a parada. Avalie as condições de segurança. Sinalize o local. Permaneça à frente do veículo. À noite, use o colete refletivo e lanterna. Atenção com outros veículos. Se necessário, tranque o veículo e procure ajuda. Cruzamento de pista. O cruzamento de pista somente pode ocorrer quando não há alternativa segura de retorno operacional na via. É permitido somente quando avaliado e aprovado pelo setor de segurança da transportadora e deverá estar sinalizado no rotograma como o ponto inseguro ou se for o caso. O que deve ser observado? Sinalização horizontal. Espaços para manobras. Perpendicular à pista. Visão 180. Visibilidade, distância e velocidade. Atenção com outros veículos cruzando a pista. Qualquer mudança no cenário deve ser comunicada imediatamente à transportadora. Animais na via. Atropelamentos de animais são mais comuns do que pode parecer. Dicas. Fique atento à sinalização. Reduza a velocidade, não buzine e nem use faróis altos. Marcha reduzida. Animais de grande porte, flanco. Observe outros animais. Horários de maior frequência, 5 horas às 8 horas e 17 horas às 22 horas. Mata fechada ou com arbustos. Princípio de incêndio. Em caso de princípio de incêndio, e caso possua o treinamento adequado, avalie a possibilidade de combate com o uso dos extintores do caminhão. Caso o incêndio já esteja desenvolvido, afaste-se do veículo e comunique imediatamente o Corpo de Bombeiros, 193, a Polícia Rodoviária Federal, 191, e a sua transportadora. Lembre-se. Extintor para classes A, B e ou C. Obrigatório desde 2015 para veículos pesados. Materiais sólidos, combustíveis líquidos e equipamentos elétricos energizados. Não poderá ser recarregado. Validade de 5 anos. Fabricantes requalificarão o cilindro e o produto. Gotejamentos e vazamentos. O tanque do CT é feito de aço, inox ou alumínio, e muita solda. As trepidações e contorções pelas quais o veículo é submetido ao longo de sua vida útil, fatalmente ocasionarão pequenas rachaduras na estrutura do tanque que poderão aumentar com o tempo e causar gotejamentos e vazamentos. Fique ligado. Primeiros sinais de vazamento. Manchas escorridas no tanque e no chassi. Marcas no piso, quando parado. Volume abaixo da seta. Passagem de produto para outro compartimento, contaminação. Perdas em trânsito, prejuízo financeiro. Risco de incêndios e acidentes. Pedestres, ciclistas e motociclistas mover. O que diz a lei? Artigo 29, inciso X1, 8 segundo. Em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os motorizados pelos não motorizados, e juntos, pela incolumidade do pedestre. É muito importante reconhecermos a fragilidade dos veículos menores e dos usuários vulneráveis. Pedestres, vamos fazer a nossa parte. Não importa de quem é a preferência.
Pedestre é sempre o mais frágil. Ciclistas, uma realidade. Meio de transporte. Políticas e diretrizes atuais. Ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas. Art. 201 do CTB, distância de 1,50 metros. Ciclo laser. Não divida espaço. Não permita carona. Deslocamento de ar. Fina educativa. Motociclistas, convivência necessária. O trânsito é um espaço compartilhado em que todos têm o mesmo direito. Deve haver o respeito, e não pelo outro veículo, mas sim pelo outro condutor. Avaliar o cenário. Retrovisores regulados. Lembre-se dos pontos cegos. Sinalize suas intenções. Evite manobras súbitas. Buzine apenas como alerta, assista o vídeo. Não pressione o motociclista. Faça contato visual. Não espere que o motociclista pense como você. Lembre-se, sempre haverá um motociclista no seu caminho. Rotograma. Conhecer o trajeto é fundamental para manter uma direção consciente. Não saber por onde seguir ou não saber o que irá encontrar pela frente é quase sempre um fator a mais de preocupação para o motorista. Análise de risco de rota, rotograma. O motorista deverá portar sempre o rotograma das viagens que fará, mesmo que já conheça a rota. Antes de iniciar a viagem você deve fazer um estudo prévio. Procurar memorizar os pontos relevantes. Seguir o que foi mapeado. Atualizar as informações, se necessário. Transportá-lo adequadamente. Manter os rotogramas em bom estado de conservação. Só trafegue por rotas autorizadas pela sua supervisão e já avaliadas pela transportadora. Local da descarga. O rotograma também traz a avaliação de risco do local, mostrando se as instalações propiciam um ambiente seguro para descarga. Nele você encontrará acesso para a entrada do CT, local do saída do CT, edificações do local, ilhas das bombas e outras estruturas relacionadas, o trajeto do CT dentro do cliente, tanques de armazenagem com seus números e produtos, pontos de aterramento, área de estacionamento para descarga, respiros dos tanques, nomes das ruas próximas, sentido do trânsito, descrição dos riscos específicos do local, fotografias do local, a limpeza e arrumação interior do veículo também. São itens ligados à direção consciente. Limpeza e arrumação. Alguns cuidados simples podem evitar muita dor de cabeça. Higienização interna. Refeições. Guarda dos objetos, SOVs. Acessórios que auxiliam na organização. Limpeza dos vidros e retrovisores. Desobstrução vidros e retrovisores. A falta de manutenção ou a revisão inadequada do veículo reduz o desempenho e aumenta os riscos de acidentes durante a viagem. Importante. Ciclo de revisões. Concessionárias ou oficinas credenciadas. Relato de problemas e irregularidades. Acompanhamento. Conferência dos serviços. Inspeção geral do veículo. Indisponibilidade na escala. Definição. É aquela feita em intervalos periódicos, seguindo um plano de manutenção pré-estabelecido. Premissas dos fabricantes. Planos de manutenção. Tempo e ou quilometragem. Reduzir a probabilidade de falhas e quebras. Inspeções. Substituição ou reparo. Testes na oficina e no campo. Registros no prontuário do veículo. Histórico. Controle de custos. Definição. É aquela realizada nos casos de falhas
Quebras. Situações emergenciais. Deve ser evitada, pois o caráter emergencial, por si só, é acompanhado de custos excessivos, perda de tempo e produtividade, risco de acidentes, comprometimento do planejamento financeiro. Metodologia de manutenção aplicada com a finalidade de indicar as condições reais de funcionamento de peças e componentes do veículo. Principais objetivos: determinar antecipadamente a necessidade de manutenção, uma peça ou componente específico do veículo, eliminar desmontagens desnecessárias, aumentar o tempo de disponibilidade, reduzir as intervenções corretivas, impedir o agravamento dos danos, aproveitar a vida útil total de peças e componentes, aumentar o grau de confiabilidade. Gatilhos: o tempo, produtividade, quilômetros percorrido, horas de funcionamento ou mista. Reporte de defeitos. Mesmo com todas as revisões e manutenções preventivas em dia, é provável que seu caminhão venha a apresentar algum tipo de problema mecânico, elétrico ou eletrônico. Isso ocorre devido ao desgaste natural provocado pelo uso e pela idade do veículo, conjunto. Ao notar qualquer mudança na dirigibilidade ou, até mesmo, algum barulho diferente, procure o mecânico e reporte formalmente o ocorrido. Utilize o formulário disponibilizado pela oficina e acompanhe o andamento dos serviços para assegurar-se de que o problema foi realmente resolvido. Reporte de defeitos no caminhão. Sua melhor ferramenta. A direção consciente está diretamente ligada à conservação do veículo. Um processo estruturado de manutenção preventiva assegura ótimo desempenho e rendimento ao veículo. Fazer a manutenção antes mesmo que o caminhão apresente algum problema é garantia de segurança, economia e conscientização com o meio ambiente. Preventiva x corretiva. Custos menores, em média 30%. Pode ser agendada. Reduz os atrasos nas entregas. Diminui os riscos de ocorrências no trajeto ex. Evita que um problema se alastre para outros componentes. Melhora o rendimento do veículo. Contribui com o meio ambiente. Planejamento financeiro. Assista o vídeo. Valorização do veículo na revenda. Melhor percepção do cliente em relação à empresa. A transportadora deve possuir um controle de pneus, preferencialmente informatizado, que contemple pelo menos marca e modelo, quilômetros percorrido, vida útil, profundidade de sulcos, recapagens realizadas, posição atual, histórico de movimentações. Atenção! Esse controle pode ser terceirizado desde que realizado por recapadoras credenciadas por fabricantes de pneus ou da banda de rodagem, e a transportadora possua acesso a essas informações. O pneu é considerado um dos componentes mais importantes e caros no veículo e requer do condutor cuidados especiais no que concerne à sua conservação e durabilidade. Cuidados necessários: calibragem periódica, peso, alinhamento e balanceamento, dimensões no rodado duplo, rodízios e recapagens, orientação do fabricante, desgastes prematuros, guias e lombadas, parafusos e porcas, exposição a derivados de petróleo e solventes, profundidade dos sulcos, inspeção diária. Itens críticos de segurança. Os itens críticos de segurança o devem fazer parte do plano de manutenção da ESA Pressa-Amém. Transportadora como item a ser verificado, o entendem. Testado ou substituído periodicamente. Independentemente disso, o motorista deverá inspecioná-los
diariamente antes de sair com seu CT da garagem. Itens críticos de segurança. Implemento que une o cavalo mecânico à carreta. Instalado tecnicamente na parte traseira do caminhão, é uma peça fundamental do conjunto. Importante: as peças do kit de travamento da quinta roda possuem medidas limite de desgaste, principalmente a garra de travamento e o disco de fricção, que estão em atrito direto com o pino-rei. Estes dois componentes, juntamente com a barra de travamento, precisam ser substituídos respeitando seus limites de desgaste. Esta verificação é mandatória durante a manutenção da quinta roda. Você deve checar diariamente as condições da quinta roda antes de sair com o veículo. Itens críticos de segurança. Por ser feito em bloco maciço, quando há o desgaste precisa ser substituído e sua manutenção deve ser feita por um profissional especializado. Importante: o principal sinal que anuncia seu desgaste é o impacto na freada ou arranque do caminhão. Isso ocorre devido à folga no sistema, fazendo com que o pino-rei e os componentes da quinta roda se desgastem. Deve ser instalado com parafusos originais, desenvolvidos especialmente para utilização com o pino-rei. O pino-rei não aceita nenhum tipo de reparo, como aplicação de solda, que altera suas características, facilitando a quebra no momento de um esforço severo.